Olá, continuando a nossa série de vídeos sobre a minha tese de doutorado sobre as comunidades alternativas, cujo título é Arte de Si, uma análise da ascese nas comunidades alternativas. Seguindo a sequência, nesse terceiro vídeo, vou aqui problematizar essa questão da ascese. No último vídeo eu tratei que a ascese nas comunidades não está ali visando como o Max Weber, ele traz um autor que ele vai falar da ascese protestante, muito diferente da ascese protestante. As comunidades alternativas, num tipo de prática ascética, não visam uma salvação da alma, não são práticas visando a salvação da alma, a salvação de si, mas é uma prática que busca modos de vida alternativo, que entra assim em conflito, choca, com os arranjos sociais dominantes, com o status quo da sociedade. Essas práticas céticas, elas têm diversos formatos no mundo todo, É um fenômeno social e político, uma prática social que ela existe em vários formatos no mundo, Mas aqui, o que a gente está ali focando é numa ascese que visa as relações principalmente com a natureza, que faz assim uma crítica ao capitalismo, que são relações que o sujeito tem também para consigo mesmo e para com os outros, Então, os ascetas, eles também têm essa característica de serem eremitas, Existe essa característica, sim, mas, por exemplo, na ascese grega, os estoicos, por exemplo, que eu vou utilizar bastante aqui porque eu estou tratando os textos do Foucault, eles davam um suporte nas estruturas governamentais, Eram sim ascetas, mas que eles havia essa solidariedade com os grupos, Eles ajudavam a comunidade, ajudavam a sociedade. Mas assim, que tipo de ascese eu estou aqui focando, É aquela ascese a qual o indivíduo ele faz um trabalho sobre si. E aí tem um texto do Ortega que ele vai dizer que, por exemplo, a ascese está ligada ao exercício da vontade, Foucault, ele vai tratar aqui de um momento no livro A Hermenêutica do Sujeito, que eu até já trouxe vídeos aqui falando sobre esse livro. Se vocês tiverem interesse, vejam na minha playlist, Ele vai trazer uma característica, um momento em que os estoicos vão falar do sujeito estulto, O sujeito estulto é aquele que não é capaz de ter cuidado para consigo mesmo. Ele não possui constância na vontade. Ele é aquela pessoa que tem uma agitação do pensamento, que ele fica à mercê das representações exteriores, das representações que a sociedade impõe a ele, ao mundo exterior, certo? Que deixa se misturar no seu interior essas representações, e ele não faz uma crítica, Ele é elevado, o sujeito estulto, E aí ele é capaz de querer várias coisas ao mesmo tempo, como sucesso, consumo, glória, E ao mesmo tempo querer paz de espírito e serem coisas assim contraditórias. O sujeito estulto, porque o sujeito estulto ele não faz uma crítica, em relação àquilo que ele vivencia, aquilo que ele deseja, o que ele quer, o diferente do sujeito estulto é o sujeito que possui sabedoria. É o sujeito que quer livremente. Mas o que é esse querer livremente? É aquele que quer livremente o eu, Ele não se deixa levar, o sujeito que tem a sabedoria, que tem essa prática, que poderíamos chamar de ascese, não se deixa levar pelas representações exteriores, ele está sempre fazendo uma crítica sobre aquilo que chega a si, O que a sociedade traz, o que se mistura a seu espírito, Então, ele não é levado
pelo desejo da vaidade, do autoapreço, né? O sujeito que tem sabedoria, que não é astuto, né? Então, a ascese está a serviço dessa vontade livre, né? Que é muito diferente da vontade do sujeito astuto, que é o sujeito que tem uma vontade fraca, né? Limitada, que não tem constância, né? Nas suas práticas, nas suas relações para consigo mesmo. Então, é um tipo de concentração atlética esse exercício, né? O exercício da ascese, né? E aí tem uma passagem que o Deleuze ele vai explicar o que os antigos gregos fizeram com suas subjetividades, nas suas práticas ascéticas. Deleuze diz, dobraram a força sem que ela deixasse de ser força. Eles a relacionaram consigo mesmo. Longe de ignorarem a interioridade, a individualidade, a subjetividade, eles inventaram o sujeito, mas como uma derivada, como produto de uma subjetivação. Ou seja, é o cultivo de um sujeito livre, né? Que não fica à mercê do que acontece no exterior, mas um sujeito que cria a si mesmo, né? Tem uma arte da existência. Ele não fica condicionado aos processos de subjetivação que a sociedade opera em sua vida, né? Ele está sempre buscando o governo de si. Ele não se entrega às formas massificadoras de ser, né? Ele se reconstitui, assim, ele é uma espécie de filósofo que pensa o seu próprio pensamento, a sua própria prática, né? Pensa as representações que chegam a si mesmo. E assim consegue ter uma certa resistência, né? Em relação aos modelos que a cultura, que a sociedade impõe, né? Ele não se encaixa, ele não se enquadra, mas ele cria a sua relação para consigo mesmo e para com os outros de uma forma estética, uma forma artística, né? Então, como eu já disse, o ascetismo tem essa faceta universal, né? Tá, assim, posto em diversas culturas, de diversas formas. Eu citei aqui a ascese protestante, do que o Max Weber ele fala, mas o que nós estamos tratando aqui são um tipo de ascese que se contrapõe ao capitalismo, né? Que traz uma resistência, né? Onde há indivíduos que têm práticas de si, que elaboram suas próprias subjetividades, né? E ao mesmo tempo tem uma nova relação para com o ambiente, com a natureza, né? Então, são práticas, são artes da existência, né, que o Foucault ele traz. Vocês podem consultar aqui nas minhas playlists, no livro A Coragem da Verdade, A Hermenêutica do Sujeito. O Foucault ele vai trazer essas práticas, né, que está na nossa cultura ocidental. São práticas refletidas e voluntárias no exercício da liberdade de si, né? Não são pessoas que se deixam levar por regras de condutas exteriores, mas criam suas próprias regras de conduta, né, fazendo da sua vida uma obra de arte. E assim, é uma forma de abster-se do supérfluo, né, constituir sobre si uma sabedoria, de formar uma independência, né, daquilo que em relação às necessidades impostas, né. Então, é uma espécie de renúncia a alguns prazeres que é colocado pela sociedade, né? Mas com a finalidade de obter a liberdade, né? A virtude da liberdade. Foucault vai citar aqui Mousson dos Rufos, que dizia que a aquisição da virtude implica em duas coisas: um saber teórico, o outro um saber prático, né? Não é uma filosofia de vida apenas falada, mas vivida, né? É um treinamento de existência que podemos chamar de ascese, né? E está bastante falada na arte de si, no cuidado de si, nas escolas antigas greco-romanas, né? E perpassa em diversos acontecimentos na sociedade ocidental. No livro A Coragem da Verdade, inclusive, eu gravei um vídeo onde o Foucault fala, né, que as práticas, por exemplo, cínicas, elas passam por diversos movimentos, né, artísticos, políticos, das comunidades alternativas também passam por práticas, né, práticas que vão se reelaborando, né,
Então, apesar dessa questão da austeridade, da renúncia aos prazeres, a ascese não está nunca ligada a uma obediência, né? Não está conectada a uma lei, a uma prática de obediência. Constitui a realização do sujeito como um sujeito que trabalha a si mesmo, né? E procura um tipo de espiritualidade, uma espiritualidade, digamos que nas comunidades alternativas seria uma espiritualidade holística, né? Não se trata de uma renúncia de si, mas uma constituição de si, de que seja mais autossuficiente, que seja mais criativa, que prepara os indivíduos, as pessoas para os acontecimentos da vida, né? Para que se torne forte, para que não se deixe levar, né? E acabando a se tornar um sujeito estudo, né? Então, assim, tem essas práticas ascéticas, elas têm esse caráter fechado, né? Em grupos fechados, assumindo esse caráter de organizações, escolas, seitas, comunidades, né? Porque é muito difícil que essas práticas ritualizadas, espiritualizadas, né? Da busca de uma tecnologia de si, é muito difícil acontecer nas grandes estruturas, né? Então, é nessas separações em relação às grandes estruturas sociais que se dá melhor esse cuidado de si, né? Não se pode cuidar de si assim de uma maneira universal, né? Então, o sujeito das comunidades alternativas, eles recriam as formas de vida que possibilitam criar novas subjetividades, né? Que criam novas forças, novas potências, novas relações com o ambiente, né? É um tipo de ascetismo atualizado. Então, é uma proposta de uma nova cultura de si, que foi proposta e vivenciada, foi uma tentativa, foi uma intenção nas comunidades alternativas, né? E onde os sujeitos tentam governar suas próprias vidas, independente do que o sistema impõe, né? A sociedade capitalista impõe. É uma crítica severa ao consumo e à degradação ambiental, né? Então, os próprios moradores das comunidades alternativas, né, eles fazem uma crítica a isso, essa maneira de viver do capitalismo, e eles dizem o seguinte: as comunidades alternativas seriam um meio de mostrar para as pessoas que elas podem viver com mais simplicidade e menos posse, menos aparelhos e objetos. A vida moderna é uma quantidade enorme de coisas e é uma dependência de esquemas que aprisionam você em ilusões de que você tem que ter isso e tem que ter aquilo. O capitalismo contribui com o esgotamento das coisas, pois a meta é sempre o crescimento. Que história é essa desse crescimento eterno? Onde vai parar isso? Por que isso? Então é uma prática que leva ao esgotamento, não leva à sustentabilidade da vida. Isso foi um morador de uma comunidade alternativa, né, que deu esse depoimento, mostrando que as comunidades eles têm sim essa crítica ao capitalismo, uma crítica ao sistema, né, e propõem uma nova maneira de existir. Bom, eu finalizo aqui e logo estarei com outros vídeos, vou falar sobre toda a minha tese. Eu agradeço. Muito obrigada.